Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, acidentes na região deixam 2 vítimas fatais e vários feridos nesse fim de semana. Além disso, entre os destaques você vai ver que um incêndio destruiu um galpão em Sertão. Prisões de foragido, tráfico de drogas e munições aconteceram pela Brigada Militar aqui em Erechim e também na nossa região. Além disso, os últimos destaques do combate ao coronavírus. Essas e outras notícias no Bom Dia Notícias para você a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda ao Bom Dia Notícias dessa segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Nós estamos chegando por aqui com as informações de Erechim e da nossa região do Alto Uruguai ao vivo para você, sempre a partir do meio-dia. E olha, a gente começa destacando o nosso noticiário de hoje, um acidente que tirou a vida de uma pessoa e deixou outras 6 feridas em Getúlio Vargas. Te liga na reportagem. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado no início da noite deste sábado na RS 135 em Getúlio Vargas. O acidente aconteceu por volta das 6 da tarde e envolveu um automóvel modelo GM Monza e outro veículo modelo Renault Clio, ambos com placas de Erechim. De acordo com populares, um dos veículos teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com o outro carro, que seguia em sentido contrário. A vítima fatal foi identificada como Roque Setembrino Ferreira, de 37 anos. Ele estava no Clio e era natural de Santa Catarina. No Monza, viajavam 2 adultos e 4 crianças, que foram encaminhados para atendimento médico no Hospital São Roque de Getúlio Vargas. Devido à gravidade dos ferimentos, pelo menos 5 vítimas desse acidente foram transferidas para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. E o motociclista ficou ferido também em um acidente de trânsito na BR-153. Olha, de acordo com informações, a moto que ele conduzia teve uma pane mecânica. Logo após, ele acabou caindo no acostamento. Veja na reportagem. Um motociclista ficou ferido após a motocicleta que ele conduzia ter uma pane mecânica e sair da pista na BR-153 na tarde deste domingo. O acidente aconteceu próximo ao município de Severino de Almeida. O motociclista, que teve vários ferimentos, foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Santa Terezinha de Erechim. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. Olha, na última quinta-feira, um automóvel colidiu contra um caminhão na RS 135. O motorista do automóvel ficou em estado grave. Ele foi socorrido, mas de acordo com as autoridades, passa bem agora. Veja na reportagem. Um automóvel que pertence a uma cooperativa da região do Alto Uruguai colidiu frontalmente com um caminhão no fim da tarde desta quinta-feira na RS 135 em Erechim. O motorista do automóvel ficou ferido. Ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Terezinha. Não há informações sobre o estado de saúde deste condutor. Já o motorista do caminhão não ficou ferido. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E aqui em Erechim, um acidente grave, ainda na noite de sexta-feira, de sexta para sábado, tirou a vida de um jovem e matou um jovem nesse acidente e deixou outros 5 feridos. Já a gente traz os detalhes antes a gente ver a reportagem. 4 rapazes e 2 moças ficaram feridos em um acidente de trânsito registrado no início da madrugada deste sábado na rua Sidney Guerra, próximo ao trevo de acesso ao bairro Novo Horizonte, em Erechim. De acordo com informações preliminares, o fato aconteceu por volta da 00:30, quando o condutor de um automóvel Fiat Siena perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste às margens da rodovia. Com o impacto, o carro saiu da pista e parou em um barranco. Pelo menos uma das ocupantes do veículo teria sido arremessada para fora do carro. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Ambulância Cidadã, SAMU, Listo e Brigada Militar. As vítimas com idades entre 17 e 25 anos receberam os primeiros atendimentos no local e foram levadas para o pronto-socorro da Fundação Hospitalar Santa Terezinha.
Um rapaz de 17 anos estaria em estado grave e foi internado na UTI do hospital. Ele chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas a equipe médica conseguiu reverter o quadro. Todos os envolvidos precisaram passar por procedimentos cirúrgicos. O acidente foi registrado pela Brigada Militar na Polícia Civil, que vai apurar as causas. Muito bem, ainda desse acidente está aqui o destaque no site do Bom Dia. Morre um dos jovens envolvidos em uma colisão aqui em Erechim. Destaque para você a reportagem do Alan Dias. Olha, faleceu um dos jovens que se envolveu no acidente de trânsito na madrugada deste sábado aqui em Erechim. Matheus Francisco Kamiroski, de 17 anos, estava internado na UTI da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme informações divulgadas, o acidente aconteceu por volta da 00h30 na rua Sidney Guerra, próximo ao trevo de acesso ao bairro Novo Horizonte. Os jovens estavam com outros 3 rapazes e 2 moças em um automóvel modelo Fiat Siena, quando o condutor teria perdido o controle da direção e colidido contra um poste de energia elétrica às margens da pista. Com o impacto, o carro saiu da rodovia e parou em um barranco. Pelo menos uma das ocupantes do veículo teria sido arremessada para fora do carro. O acidente mobilizou equipes de várias áreas, como bombeiros, ambulância cidadã, SAMU, Listo e Brigada Militar. As vítimas têm idade entre 17 e 25 anos, receberam atendimentos e foram encaminhadas para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Nós ainda não temos novas informações sobre o estado de saúde destes jovens. Seguimos com mais destaques para você, agora falar do incêndio que destruiu um galpão de madeira em Sertão. As chamas começaram ontem à tarde. Veja na reportagem. Um incêndio destruiu um galpão na tarde deste domingo em Sertão. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram por volta das 6 da tarde. No local, que fica nos fundos de um supermercado, haviam apenas tábuas de madeira. As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado pela Brigada Militar. E uma carreta carregada com materiais de celulose acabou tombando na BR-153. O acidente aconteceu próximo ao trevo de Coronel Teixeira, em Marcelino Ramos. Uma carreta carregada com matéria-prima de celulose tombou em uma curva da BR-153. O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Coronel Teixeira, em Marcelino Ramos. O caminhão modelo Volvo FH200-380 tem placas de Fontoura Xavier. O motorista sofreu lesões na cabeça. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Concórdia e encaminhado para o hospital do município. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal de Erechim. Seguimos com o nosso jornal, agora com mais informações para você que acompanha o Bom Dia Notícias. Olha, um carro foi encontrado abandonado aqui em Erechim. Foi durante a manhã da última sexta-feira, quando a Brigada Militar recebeu informação de que um automóvel estaria abandonado na rua Felipe Camarão, no centro. Policiais foram até o local e encontraram um veículo modelo Ford Fiesta de cor vermelha. Em consulta ao sistema informatizado de dados, eles descobriram se tratar de um carro roubado. Diante dos fatos, o veículo foi removido e apresentado na delegacia de polícia, mediante o registro, para depois ser devolvido ao proprietário. Nós também tivemos nas últimas horas um homem preso por tráfico de entorpecentes e munições. Essa prisão aconteceu na rua São Martinho, no bairro Progresso, após a Brigada Militar abordar um homem que estaria em atitude suspeita na madrugada do último sábado. Com o mesmo, foram encontradas 3 pedras de crack, uma porção de maconha, 5 porções de cocaína, 4 munições intactas calibre 38 e R$ 34 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem de 27 anos de idade foi preso e levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após liberado. Também nós tivemos um homem que foi preso após furtar alto-falantes, rádio e uma blusa aqui em Erechim. Olha só, foi durante a madrugada do último sábado, quando a Brigada Militar foi até a rua Elias Zambonato, no bairro Aeroporto, onde um senhor informou que um homem teria entrado em seu veículo modelo VW Fusca e que estava estacionado em via pública. O homem furtou 2 alto-falantes, um rádio e uma blusa. Com as características do suspeito, os policiais fizeram buscas e abordaram o homem em revista
revista pessoal, encontraram o rádio e os alto-falantes. A vítima de imediato reconheceu o abordado como sendo o autor do furto, bem como reconheceu os objetos furtados e a blusa que o autor estava vestindo como sendo a sua blusa furtada. Olha só. Diante dos fatos, o homem de 32 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante, sendo o mesmo ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual de Erechim, onde permaneceu à disposição da justiça. Olha, nas últimas horas nós tivemos mais um pacote que caiu no pátio do presídio aqui de Erechim. A Brigada Militar apreendeu um menor de idade logo após e também prendeu um homem. Foi durante a tarde do último sábado, quando os policiais que realizavam a guarda externa do presídio estadual aqui de Erechim perceberam que 2 homens e uma motocicleta teriam arremessado um pacote em direção ao pátio interno da casa prisional. De imediato, a BM fez buscas e localizou e abordou uma moto na rua Espírito Santo. Em conversa com os mesmos, eles admitiram que haviam arremessado o pacote em direção ao presídio. Os pacotes foram pegos por apenados que estavam em horário de sol e não foram mais localizados. Diante dos fatos, um menor de 16 anos de idade e um homem com 40 anos foram presos e encaminhados aí para a delegacia de polícia. A dupla, logo após ser ouvida, foi liberada. Tem mais destaques para você que está nos acompanhando. Olha, um homem que estaria em prisão domiciliar foi preso traficando drogas aqui em Erechim. Olha, essa prisão aconteceu durante a noite do último sábado, quando a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina no bairro Progresso. Os policiais, então, lá na rua Nossa Senhora de Lourdes, avistaram um grupo de homens em atitude suspeita. Ao decidir abordar os mesmos, eles tentaram correr, mas a polícia conseguiu alcançar um deles. Em revista pessoal, o mesmo foi encontrado aí uma porção de maconha pesando 22 gramas, R$234 em dinheiro. Foi verificado ainda que o homem de 43 anos de idade estaria em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o mesmo foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante. O homem foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim. Nós também tivemos mais um foragido da justiça preso, foi lá em Nonoai. Esse fato aconteceu após a Brigada Militar abordar um automóvel na Avenida Herculano de Barros, em Nonoai, na manhã do último sábado. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o condutor do veículo possuía um mandato de prisão contra si. Diante dos fatos, o homem de 34 anos foi preso, encaminhado à delegacia de polícia e logo após levado ao presídio estadual aqui de Sarandi, que é a região lá de Nonoai, mais perto do presídio de lá. Muito bem, olha, a Brigada Militar prendeu um homem por embriaguez e falsificação de documento em Três Palmeiras. Essa prisão aconteceu na noite do último sábado, quando os policiais tentaram abordar um carro modelo GM Cruze no centro de Três Palmeiras. Porém, o condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. A BM seguiu o carro e que o carro, logo após, na perseguição, chegou a derrubar o portão de uma entrada em um terreno. Os policiais então perceberam que esse condutor estava com sinais de embriaguez. O homem apresentou uma CNH, porém verificou-se que o mesmo não era habilitado. Ele então havia comprado a habilitação falsa há pouco tempo. Diante dos fatos, o homem de 38 anos de idade foi preso em flagrante e encaminhado aí para a delegacia logo após ao presídio lá de Nonoai, onde foi ouvido e conduzido ao presídio de Sarandi, na verdade. Foi encaminhado para a delegacia de Nonoai e conduzido ao presídio de Sarandi. Olha, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul suspendeu as aulas até o dia 3 de junho. Veja na reportagem. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul suspendeu as aulas presenciais até o dia 3 de junho. A medida é válida para os 17 campings da instituição: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre Centro, Restinga, bairro de Porto Alegre, Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis, Viamão e Erechim. O campus de Erechim certamente tem uma preocupação muito grande com a prorrogação da suspensão das nossas atividades acadêmicas. Por outro lado, o nosso principal interesse é garantir a segurança e a saúde de toda a comunidade acadêmica que frequenta o nosso campus. De acordo com a instituição, o objetivo é proteger a vida e contribuir para conter a disseminação do novo coronavírus.
Em nota, o Instituto explicou que neste período não haverá educação à distância, o EAD, em substituição às atividades letivas presenciais, mas uma série de atividades complementares que poderão ser desenvolvidas pelos professores com os estudantes. Os servidores dos campings e da reitoria, situada em Bento Gonçalves, continuam trabalhando de forma remota. De qualquer maneira, nós recomendamos aos nossos discentes e aos nossos servidores que permaneçam calmos, que permaneçam em casa, que continuem realizando as suas atividades de maneira remota, que certamente quando nós retornarmos às nossas atividades regulares, todos nós recuperaremos não só as nossas atividades acadêmicas, mas também todas as atividades corriqueiras do campus Erechim. Olha, agora uma reportagem aí bem diferente, hein? Uma moradora de Canoas, na região metropolitana, foi condenada pela justiça por postar fake news sobre o Covid-19, hein? Atenção, você que posta notícia falsa na internet. Veja na reportagem. Uma moradora de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi obrigada pela terceira vara civil da comarca da cidade a excluir postagem em seu perfil no Facebook e ainda publicar uma retratação. A postagem continha a seguinte afirmação: as pessoas em Canoas estão morrendo de coronavírus e estão dizendo que é asma, para não criar pânico. Estão enganando o povo. A mensagem foi compartilhada por muitas pessoas. A decisão liminar foi tomada pelo juiz Sandro Antônio da Silva, da Terceira Vara Civil de Canoas, no âmbito de uma ação protocolada pela Prefeitura do município. No despacho, o magistrado ressaltou que a publicação não se tratava de um texto opinativo, e sim de uma afirmação, praticamente uma denúncia. Além da retratação, o juiz determinou que a mulher se abstenha de publicar qualquer outra afirmação a respeito de dados sobre o coronavírus em Canoas, sem citar uma fonte oficial. Caso não cumpra com a determinação judicial, ela terá que pagar multa de R$15 mil e o mesmo valor por cada dia de descumprimento. Canoas registrou até agora 12 casos confirmados e apenas um óbito por Covid-19. E agora uma reportagem importante aí aos amigos do campo, hein? A questão da vacinação da febre aftosa. Ela é até o dia 20 de abril. Veja. O governo federal deu aval para que a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul seja prorrogada até 24 de abril. O prazo original seria dia 14. Em todo o estado, a expectativa é de que 12.600.000 animais sejam imunizados, entre bovinos e bubalinos de todas as idades. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, não serão exigidas declarações de comprovação da vacinação que impliquem em comparecimento aos escritórios. Em Cachoeira do Sul, está sendo utilizado o e-mail da inspetoria. O endereço é ivz-traçocachoeiradosul@agricultura.rs.gov.br e um número de WhatsApp, que é o código de área 51 3724 5916. O prazo para envio das notas fiscais de compra também foi prorrogado. A nova data é dia 30 de abril. Muito bem, olha, tá aí bem lembrado para o pessoal da minha equipe. Até hoje, então, para vacinar sobre a febre aftosa. Se você não vacinou os seus animais, meu amigo do campo, fique atento, né? O prazo está encerrando hoje. Olha, agora tem um recado da Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria, todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Vida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, vá agora mesmo na Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Agora está chegando o comentário do jornalista Rodrigo Finardi. Rapidinho, depois desse anúncio da Unimed. Te liga! Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Muito bem, vamos agora ao comentário do Rodrigo Finardi, os destaques da coluna Pente Fino. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, como é que está? Tudo tranquilo, Foi bom o final de semana? A semana, exatamente. Vamos de volta aí, né? Trazendo mais informações. Olha, os intramuros, as eleições em Erechim já começaram e faz tempo. Com essa onda do coronavírus, me parece que está em segundo plano, isso realmente está em segundo plano, mas os partidos não param. Eu fiz uma atualização de quem pode ser candidato por partido, né? Eu citei a troca do ministro do STF, do TSE, desculpa, do Supremo Tribunal Eleitoral, que agora o Barroso assume no lugar da Weber, né? Ele disse que, por que eu fiz isso aqui? Ele disse que não tem como não ter eleição esse ano. Pode até mudar a data, mas não tem como não ser eleição. Quem foi eleito para 4 anos tem que ficar 4 anos. Ele está acompanhando toda essa questão da pandemia, então, que vai, se pode ser em outubro ou não eleição, mas tudo leva a crer que nós teremos ela será prorrogada e podemos ter ela em final de novembro, início de dezembro, segundo turno, antes do Natal ainda, né? Então essas primeiras informações com a troca do ministro, e para ele vai ser eleição. Ele diz que é impossível, não terá o mandato tampão de juntar as duas. E em função dessa questão toda, eu fiz um levantamento de partido por partido, mas quem é, quem não é, quem que pode, as trocas que teve de partido, as brigas internas, e fiz um geral, tu vê que tem partido por partido aqui, né? E as datas seguem a mesma? Os partidos, datas, por enquanto, por hora continua a mesma, não tem nenhuma mudança no calendário eleitoral. Por hora, né? Então é tudo a mesma ainda. A eleição está marcada para 4 de outubro. As convenções, que aparecem os candidatos? As convenções normalmente ali do dia 20 de julho até 10 de agosto, mais ou menos assim. Ou 20 de julho a 5 de agosto, são 15 dias. Então o mesmo calendário da outra. E daí o lançamento dos candidatos é em agosto? Daí saem os candidatos, é mandado para a Justiça Eleitoral, onde vai ser registrada essas candidaturas, com seus planos de governo, que é um engodo, né? Que é uns planinhos michuruca que bota, né, um plano total, que eu acho que devia ter todos os planos ali, e se o cara não cumprir o que está ali, tinha que ser caçado, tu entende? Exatamente. Porque senão é muita mentira, já começa a mentir no próprio plano que entrega lá, eles fazem muito essa questão. Daí vem aqui, ó, levanta um pouco aqui, Marcos. Então tu vê que tem todos os partidos. Para mim o partido teve mudanças aí, porque no início do ano o Pente Fino entrevistou aqui todos os pré-candidatos ou pessoas que são indicadas aí possivelmente vão ser candidatos. Houve mudanças, entrou gente e saiu já. Tipo, saiu do Podemos, o Vitão, ele acabou saindo, ele foi pro PSL. O PSL lançou semana passada a Bruna e o Kaká, que é 2 pré-candidatos à majoritária, né? E o PSDB aqui então agora ficou mais certo com o Beto, tá certo, Fabiane. O PDT com o Marcos Lando. O Progressista era um partido que vinha encolhendo ano a ano. Conseguiu agora acabar o mandato com a maior bancada na Câmara de Vereadores com 4, mas não tem nenhum nome que se diz ainda que vai concorrer. Eles têm alguns empresários, tudo, mas não se sabe quem que pode ser. Com a não filiação do Jacques Farpini e a não filiação que também tentaram até a última hora o Fábio Vendrux da CIE, nenhum dos dois, eles ficaram sem candidato por hora. Eu não sei qual é o plano B, C ou D deles, mas tem nomes ali dentro, não sei quem vai colocar. Né? Os republicanos também, teve uma mudança. Qual é a mudança que teve aqui? Nós tínhamos 2 pré-candidatos. O Hernani Melo e o prefeito de Paulo Bento. Só que ele não se licenciou. Ele continua, até teve um vídeo que ele botou na Universidade do Município agora, ele continua no cargo, não se licenciando, ele não pode concorrer a prefeito aqui. Nem a vereador, nem a mais nada. O vereador acho que é 6 ou 4 meses que deu um cargo executivo, acho que mas tem que ver, certa adição. Porque é de outras cidades um pouco diferente, nem sabia se ele podia concorrer, mas para prefeito está fora, né? PL está aqui, o MDB, o PSB do Tirelo. Claro, tipo assim, por que eu botei assim nomes, na ordem do executivo? O progressista faz parte do governo. O republicano fazia parte e saiu. Né? O PL fazia parte e saiu. Sabe o que é que eu estou sentindo falta aí? O Novo, Finardi. Você falou tanto que o Novo podia vir com surpresas. Não, mas o Novo já. Eu lembro que eu escrevi esses tempos, eu não botei nada, porque o Novo, ele. Quando eu fiz vários eventos, e juntaram dinheiro para lançar candidato aqui, o dinheiro ficou na estadual, executivo estadual, e escolheram 8 ou 10 cidades no estado, e não Erechim. Então Erechim ficou fora, e muita gente se desfiliou. E muita gente que trabalhou para buscar esse dinheiro acabou ficando sem pai nem mãe, ficaram muito chateados. Então o Novo ficou velho. Muito bem. Tem os destaques o MDB, que é o Polis, o PSB, o Flávio Tirelo, o PTB, o Araújo. Podemos ter surpresa ainda nas eleições? Cara, eu não, assim, ó, pelo tempo, né, e que falta, os caras sempre dizem um outsider, pode aparecer um outsider? Pode, mas quem agora, eu fico imaginando, eu trabalho o dia inteiro nisso, fico pensando quem pode vir de última hora, com tempo curto, viabilizar seu nome. Né? Eu acredito sim em questão de alguma questão que possa vir a acontecer dentro do cenário nacional, que nunca sabe o que vai acontecer em Brasília, né? Essa loucura toda, a gente viu esse final de semana. A questão do Estado
que ela ser longa ou não essa pandemia. Então eu acredito que algumas coisas, Leandro, ela pode sim mudar. Mas eu não vejo nomes agora. Que é uma eleição cara, as empresas estão sem dinheiro, é quem não pode mais bancar, mas a pessoa física ajuda, tem umas maneiras que uma eleição meia franciscana, se tu analisar. Eu acho que não vai ter tanto recursos assim, né, Leandro? Então eu acredito que é difícil fora desses nomes, viu? Bem sincero. Muito bem, tá aí os destaques da coluna Pente Fino. Até porque eu encerro aqui. Olha só. Como nós temos aí 8, 10 pré-candidatos, eu sempre lembro que vencer é a exceção. A regra é perder. A regra é perder, né? E tudo isso tem a ver também a questão como que vai ser as bancadas para vereadores. Todo mundo diz que tem a nominata cheia e coisa e tal, mas na hora eu sei que não é assim. O cara tem 26 candidatos, sendo 8 mulheres e 18 homens, nós vamos ter 300 e poucos candidatos aí em Erechim, então. E o partido que mais diminuiu aqui, eu acho que é importante se frisar, o PSD. Tu lembra na última eleição? Lembra. O PSD chegou a ter 4 pré-candidatos. Foi uma guerra, foi no último segundo. Eu acompanhei assim, quando cheguei lá para acompanhar a convenção, eu acabei ficando mais tempo lá que eu vi que estava fervendo o caldeirão. Foi a primeira a começar e a última a terminar naquele dia, né? 5 de agosto de 2016. Eu estava lá também naquele dia. 5 de agosto, depois foram todo mundo lá para o seminário, onde tinha, com a bênção da Nossa Senhora, estava o Schmidt, nosso candidato, e derrubaram o Hernani, que queria concorrer, lembra? Aí o Hernani acabou retirando sua candidatura e o Lando foi vice do Schmidt. Eu lembro naquele dia que passou pela série do PSD, passou pelo menos 3 ou 4 pré-candidatos, passaram lá para tentar conversar. Todos eles. Flávio Tirello, o Schmidt puxado pela mão pelo Araújo. É verdade. Entende? Então, o que decidiram no final o PSD? Por isso que é o partido que mais diminuiu. O PSDB tinha 4 pré-candidatos, acabou não tendo nenhum. Tinha vereador. Tinha 15 candidatos a vereadores. Até 2 semanas atrás, 12 já tinham saído do partido. 12. Muitos foram para o Democrata e alguns outros partidos. E tinha um vereador, que é o Pimenta. E o Pimenta era presidente do partido. E vereador. E ele foi para os Republicanos agora recentemente também. Então eu não tenho notícias públicas do PSD, tentei falar com algumas pessoas que se esquivaram para me dar resposta. O que eles vão fazer? Eu não sei quem que é o presidente, eu não sei quem se vai ter candidato a vereador. Se de 15 saiu 12, agora o Pimenta 13, sobrou 2. Quem irá concorrer pelo PSD numa chapa pura? Então o PSD talvez o partido que mais encolheu de 2006 para cá foi... Tem outros que diminuíram de tamanho. O PDT eu acho que diminuiu de tamanho, que tem um vereador, né, diminuiu de tamanho. O Partido Verde também não tem mais vereador, que o Ilgel foi para o MDB. Mas eu acredito que, no geral, o PSD foi o que mais encolheu nesses 4 anos. Muito bem. São esses destaques de hoje? Hoje foi uma informação, foi uma análise geral do que está acontecendo. Até porque está tudo parado, não está fácil catar informação aí toda hora, né? Vou fazer uma questão que isso o pessoal sempre quer saber. Você vai ter eleição, não vai ter? E está aí. Nós estamos em abril, daqui a pouco, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Faltam menos de 6 meses para as eleições. Nós vemos em julho as convenções, aqui, maio, junho, julho. Falta menos de 90 dias para abrir o prazo das convenções. Quando vai estar aí. Tem que ficar ligado. Né? E nós temos uma série de coisas, dos grandes eventos, já falamos aqui, se vai ser ou não se vai. Nós temos questões financeiras do município, que também afeta, porque daí acaba afetando os candidatos de governo, se for bem ou mal. Nós temos o dissídios dos professores do piso nacional, que não foi repassado, é retroativo a janeiro, isso vai dar um impacto muito grande na folha da Erechim. Isso acaba impactando as eleições. Nós temos aí o corte. Então, olha, são muitos fatores que acabam influenciando numa eleição. E sem contar que o pessoal, muita gente em casa, tem muita gente que pensa de maneira centrada e muita gente que pensa bobagem. Então, tu começa a ver as redes sociais, já falei aqui, cada vez mais recheado de mentiras. Nós tivemos um fato muito grande de mentiras. Teve uma notícia de maio que aconteceu, e ontem o nosso chefe maior, aí, o Hélio, me mandou, a Renner vai fechar. Né? Quando ele mandou o link, eu fui ler a matéria, e vários sites do Brasil, interessante, tinha essa matéria. Mas não batia as datas. Eu olhei aquilo assim, eu não vou postar que não está certo. Isso não é uma coisa, apesar de nós ter a rede, que isso não está certo. Era uma notícia, daí eu descobri, era uma notícia de março, que eles iam fechar as lojas físicas em função do corona, né? E alguém repicou esse final de semana lá no Piauí, e eu não publiquei. Daí hoje de manhã eu entrei em contato, mandei um e-mail para a assessoria de imprensa, e me ligaram 1 minuto depois. Que o Bom Dia foi o único jornal que ligou para eles para saber a verdade das coisas, que era uma notícia requentada e não sabia de onde tinha saído. A importância de checar, a importância de não dar bola para fake news. Né? Eu não postei, eu achei que isso muito estranho, porque era na última, dia 19, quinta, mas dia 19 não era quinta, era março.
entendeu? Em função do coronavírus. Então, a assessora diz que está correndo atrás para mapear e vai mandar uma nota. Eu acho que esse é o jornalismo. Nós temos que checar o que realmente é verdade. Né? Feito. Obrigado, Finagem. Até a próxima. Até quarta agora. Até quarta-feira, né? Valeu, meu amigo. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Bom Dia Notícias, volta já. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Unir forças a favor do bem faz toda a diferença em tempos difíceis. Por isso, o Grupo Master doou cestas básicas para 1.000 famílias carentes de escolas de Erechim. Mas é possível fazer mais. E para isso, contamos com você. Participe da campanha Alimente o Bem e a cada produto que você doar, o Grupo Master doa um também. Deixe sua doação nos pontos de coleta em nossas lojas. Grupo Master, juntos pelo bem de todos. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. A administração municipal, em conjunto com os vereadores do município de Barão de Cotegipe, tomaram diversas decisões importantes nessa época onde a pandemia do coronavírus preocupa e causa uma crise na saúde e na economia. Na data de 1º de abril, foram promulgadas as leis que estabeleceram os vencimentos para os vereadores, prefeito e vice-prefeito, além de secretários na próxima legislatura, 2021 e 2024. Onde em decisão comum foi fixado que seria mantido o mesmo salário atual, sem conceder nenhum reajuste para a próxima legislatura. Igualmente, na data de 7 de abril, visando auxiliar a comunidade, foi mantido o redutor de 10% no valor venal dos imóveis e foram também prorrogados os vencimentos do IPTU e do ISS-QN de autônomos, que passaram a ser os seguintes: IPTU, parcela única, vencimento em 10/6 de 2020. Primeira parcela, vencimento em 10/7 de 2020. Segunda parcela, vencimento em 10/8 de 2020. Terceira parcela, vencimento em 10/9 de 2020. Também foi prorrogado o vencimento do ISS-QN de autônomos para a data de 10/6 de 2020. Estamos sensibilizados com a situação econômica e de saúde da nossa comunidade e, por isso, entendemos que essas ações foram as mais corretas a serem feitas neste momento. Ao longo de uma década e meia, o Bom Dia sempre esteve ao lado dos erechinenses.
E neste momento difícil na área da saúde e também da economia, nós não podíamos deixar de não fazer a nossa parte. Como veículo de comunicação, a partir de agora, o Grupo Bom Dia está disponibilizando em todas as suas plataformas digitais um formato de fazer uma ponte ainda maior entre aqueles que precisam de um serviço e também os prestadores de serviço, as pessoas que são autônomas. Então, se você, por exemplo, é empregada doméstica, pintor, pedreiro ou faz qualquer outro serviço, você pode oferecer ele no site do Bom Dia totalmente de graça. E é muito simples, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo e preencher um cadastro. Então, as suas informações serão encaminhadas para o site do Bom Dia. Lá, todo mundo vai poder ver e saber do que você faz. E o melhor de tudo, não tem nenhum custo. É o Bom Dia, fazendo o que sempre fez, ligando uma ponta à outra através da informação. Eu quero pedir a sua atenção, apenas 1 minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol.
Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, estamos de volta com o Bom Dia Notícias dessa segunda-feira. Hoje tem jornal, amanhã não tem, né? Amanhã é feriado, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, mas a gente vai trazer as notícias para você mesmo hoje, depois na quarta-feira. Agora, chegando os destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bretenbach. Te liga! Vamos agora ao site do jornal Bom Dia, para saber quais são os destaques então do jornal impresso e digital. E já está na capa, então, uma notícia positiva, né? Erechim não registra a onda de demissões. A informação é do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Fábio, Fábio, né? Que ele fala então aí justamente que os quadros, principalmente das indústrias, os quadros de funcionários das indústrias aqui de Erechim, elas se mantêm, né? A gente sabe que algumas demissões ocorreram, né? Mas nada assim que justifique uma onda de demissões em massa. O que a gente vem acompanhando também a nível de Estado e também de Brasil, algumas indústrias ou até mesmo os pequenos comerciantes, isso é mais visível, que alguns deles abriram as suas lojas, mas em razão da pandemia, né, aquele material todo comprado vai acabar sendo prejuízo, então talvez muitos deles aí nem venham a reabrir novamente. Tem a coluna do Rodrigo Finardi falando sobre intramuros. As eleições de Erechim já começaram e faz tempo. Ele que fala aí que em 2016 a gente teve uma diferença de 12 votos, né, entre o primeiro e o segundo colocado que concorreram à prefeitura aí de Erechim, e traz então os possíveis candidatos à prefeitura conforme cada um dos partidos. Novo decreto, o Estado publica regras para funcionamento de estabelecimentos comerciais. A gente teve reabertura no dia 15 e também no dia 16. E também tem informação da RGE, né, que agora, então, pode voltar aqui, Marcos, um pouquinho, na página 3, que a RGE, então, está oferecendo a opção de pagamento aí de contas por meio do cartão de crédito. Então, tem a Visa e também a Mastercard, né, que você, então, pode aí também fazer esta forma de pagamento. A gente tem na página 4 a coluna de opinião e na 5 a informação que as famílias com renda mais baixa têm dificuldade para quitar dívidas atrasadas, né? Os efeitos então aí também do coronavírus, a gente tem essa informação pela FEComércio do Estado. Na página 6 tem coluna de opinião e na 7 os cuidados que os pacientes oncológicos devem ter durante a pandemia. Na página 6, então, também é informação de economia. Consumidor deve mudar hábitos após o isolamento, né? E um destes hábitos aí é justamente a questão de comprar no comércio local, né? Não comprar muito pela internet, enfim, fazer girar a economia local, isso é muito importante. Aqui no Alto Uruguai também a gente vê que os comerciantes estão, né, grande parte deles, pelo menos se espera isso, cumprindo as regras estabelecidas também pelo decreto de calamidade pública. Na página 9, a Universidade Federal da Fronteira Sul produz estudos para compreender a disseminação da Covid-19 em todo o estado e também em Erechim, pelo censo de 2010, tem as informações aqui. Solidariedade e oportunidade na confecção de máscaras. Olha aí um belo exemplo das 4 erechinenses, né, que também tem esse belo gesto, né, de também levar a pessoas que não têm tanta condição financeira, né, de adquirir uma máscara, então aí também elas acabam doando. Muito bem. E na página 11 também as máscaras, mais uma barreira física contra o coronavírus. E aqui eu falava também na última sexta-feira, né, que muitas pessoas acabam usando a máscara de forma errada, né? O certo então é tapar o nariz e também a boca. Eu passando pelo centro, eu observo que algumas pessoas estão usando a máscara para baixo do nariz, aí não resolve muito. Na região de Paim Filho, mantido então o estado de calamidade pública, também tem informação de Severiano de Almeida, que o município permitiu a reabertura lá do comércio. E também um pórtico em obras lá, onde Paim Filho vai receber um novo pórtico, olha aí então na foto. E o fim de semana foi então de caderno BD Saúde, está falando sobre as máscaras de pano, saiba então como também fazer a sua em casa. São essas algumas das informações. Também está falando sobre a dor nas costas, né, os exercícios então para você também prevenir.
Na página 13, a agência do Cine continua fechada, mas atendendo através do WhatsApp, então tem os telefones. Na página 14, a gente tem informação das mínimas e máximas do jornalista aqui do Bom Dia, o Igor Miller, e ele está falando sobre a realidade nua e crua, sabe? Então, saiba você, lendo o jornal do Bom Dia, quais são estas informações. A gente tem, pode voltar um pouco aqui, Marcos? A gente tem informação de como montar um cantinho de estudo, né, a decoração, neste tempo de pandemia. Também é importante que você organize, né, a sua sala, e tem também falando sobre os pets. Né, o caderno de pet traz a informação de gatos e cachorros. Pode voltar um pouco lá para nós, Marcos? Isso, coronavírus em cães e gatos, saiba como ajudar também o seu animalzinho durante a pandemia. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e na segurança, município de Maximiliano de Almeida recebe doação de caminhão apreendido em contrabando. Também tem informação aí da SUSEP, né, que andou vacinando também os detentos, e a busca por uma vida nova por meio da pedalada. Né, a Leandra Alves Dias esteve entrevistando também então, o argentino Carlitos, e também um catarinense, né, ele que vem lá de Foz do Iguaçu, que então aí é dois apaixonados, né, por este esporte, o ciclismo, e tem a Pelegrina, que é um cachorrinho aí que acompanha os dois amigos, sabe? Essa bela reportagem aí da Caliandra. Também Rally de Erechim antecipa a doação de alimentos. Muito bem, esses são os destaques então do jornal impresso digital. Muito bem, gente. Veja agora o comentário do Igor Miller, porque opinião você também vê aqui. Então o assunto não podia ser outro, continuamos com essa luta contra o coronavírus e a pandemia trouxe uma série de efeitos e consequências dos mais variados tipos, eu diria até devastadores aí para a economia do país, da região, do estado, enfim, afetou diretamente uma série de atividades econômicas em função do isolamento social, se restringiu a circulação de pessoas, o consumo, o contato, e os desdobramentos estão ocorrendo sistematicamente e tendem a aumentar ainda mais os seus efeitos negativos numa série de trabalhos e empregos. Uma coisa que ainda que é difícil de digerir e entender é por quê. E isso está gerando perdas gigantescas, tanto para trabalhadores quanto para empresas de Erechim, da região e do país como um todo. Agora, a questão que eu quero me referir, e é aí que está a dificuldade em entender e digerir esse negócio, é porque, num momento como esse, de colapso praticamente, em que se está um colapso da economia, que já vinha se arrastando em função de uma recessão econômica muito forte, por que os juros no país continuam elevadíssimos quando as pessoas mais precisam fazer uso de recursos para sobreviver, para pagar suas contas e continuar vivo e tentando passar por esse período e se estabelecer novamente no mercado quando tudo voltar à normalidade. Então, por que todos estão pagando um preço elevadíssimo, muito caro? Repito, empresas e trabalhadores, e por que os bancos nesse país têm que ter o privilégio de ganhar uma fortuna, ou seja o que for, e os juros brasileiros são muito elevados, tem que ter esse privilégio de ganhar dinheiro tão facilmente às custas das vidas das pessoas. O sistema todo está desestruturado, a economia toda está em frangalhos, está simplesmente em colapso, mas os bancos têm o privilégio de ganhar um monte de dinheiro em cima do trabalhador e das empresas, que mais precisam de recursos, de dinheiro barato, com o mínimo possível, se não deveria ser subsidiado, para que a economia continuasse, para que as pessoas consigam pagar suas contas e continuem fazendo, almejando e pensando como vão sair desse processo. Agora, se tu vai pegar um dinheiro no banco, e muitos trabalhadores estão nessa situação, autônomos, microempresários, enfim, vai lá ver o juro
3, 4% ao mês. Cara, isso é impraticável. Isso, num momento como esse, não tem como pagar uma conta dessas. E não tem por que se cobrar esse juro no momento que as pessoas mais precisam da estrutura de Estado, de um retorno efetivo do sistema financeiro. Ninguém quer nada de graça, mas não cobrar juros abusivos, extorsivos, que as pessoas não vão conseguir pagar. Elas vão quebrar ainda mais e não vão conseguir nunca mais sair dessa situação. Então, isso é uma medida que deveria ser feita. Quer dizer, essa é uma das medidas urgentes que deveria acontecer e não estão acontecendo. E repito, por que todos vão pagar uma conta caríssima, que não se sabe nem quando isso vai terminar, mas os bancos no Brasil têm o privilégio de cobrar juros abusivos e extorsivos? Isso sim é uma forma de escravização moderna de toda a população brasileira. E institucionalizada, avalizada pela justiça, pelas leis do país, porque é um absurdo essa situação. Enfim, é isso aí. Chegou a hora de a gente conferir como é que fica o tempo nessa segunda-feira. Vamos conferir as informações do clima com a Climatempo e o boletim do tempo. Um sistema de alta pressão atmosférica vai predominar sobre a região sul do país nesta segunda-feira. A previsão para toda a região, incluindo Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. A mínima em Porto Alegre é de 15, máxima de 30 graus. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 27. Olha, no quadro Bom Dia Entrevista de hoje, nós vamos rever a entrevista aí com a médica erechinense que está na Espanha, Paola Pasquale. Ela contou um pouquinho mais sobre a vivência de estar trabalhando diretamente lá nos hospitais da Espanha, que é um dos países europeus mais afetados aí pelo Covid-19. Vamos rever essa entrevista. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. No programa de hoje nós vamos conversar com a médica erechinense Paola Pasquale, que já está na Europa aí há cerca de 7 anos, onde trabalhou como médica na Alemanha e agora está na Espanha, onde está acompanhando de perto a situação da pandemia do coronavírus. Nós vamos conversar com a doutora que está conosco ao vivo nesse momento pela internet. Doutora, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, espero que seja de bom proveito a todos. Doutora, a primeira pergunta é exatamente da questão da sua área, né? Como é que está o dia a dia de um médico aí na Espanha? A senhora que acompanha já tem essa grande experiência da Alemanha e agora está nesse país aí que é um dos que também está sofrendo bastante com a Covid-19. Isso, na verdade a situação no sistema de saúde alemão e espanhol são muito diferentes, né? A própria Espanha em si não é uma situação homogênea. Em termos de coronavírus, 50% dos casos estão concentrados em Madrid e Catalunha, que é o estado de Barcelona. E aqui onde eu vivo, a região que se chama Comunidade Valenciana, não foi necessário montar hospitais de campanha, por exemplo, para atender aos pacientes com Covid. Mas sim, todo o sistema de saúde está integrado, público e privado, em tentar superar essa situação. Eu diria que há 2 semanas atrás, a realidade minha e de todos os colegas era a mesma, porque estávamos todos concentrados, focados em atender o Covid. E a realidade que nos foi mostrada realmente foi muito assustadora, porque nós não víamos uma luz ao fim do túnel. Por exemplo, os pacientes chegavam a centenas em pronto-socorro, nas urgências, ao mesmo tempo que eram internados. Os hospitais, em menos de 1 semana, já estavam lotados, somente com pacientes com Covid, e o risco e o medo todo o tempo de entrar em colapso também, a falta de leitos nas UTIs. Foi impressionante, eu diria que em termos de esforço coletivo de todos os profissionais de saúde envolvidos em tentar superar essa situação.
Bom, doutora, um dos sintomas, como a senhora falava aí dessa doença, é principalmente a perda do olfato e do paladar, né? A senhora tem a formação na área de otorrinolaringologista, né? A senhora, dessa formação, tem encontrado muitos pacientes com situações parecidas com esta? Qual é o perfil desses pacientes que chegam aí? Eu comecei a receber pacientes já em fevereiro com essa queixa de falta de perda do olfato e do paladar. Isso nós chamamos de anosmia. E é um sintoma relativamente presente nas infecções de via aérea superior, mas não tão comum, né? E então, em fevereiro, não estava ainda associado ao coronavírus. Somente em março foi publicado um trabalho, um ensaio clínico comprovando que a perda do olfato pode ser o primeiro ou o único sintoma da infecção pelo coronavírus. Eu cheguei a ter pacientes, crianças, né, com a queixa de perda do olfato, mas a maioria são pacientes jovens, adultos, e que não apresentaram outros sintomas de gravidade. De todas as formas, se acontece isso com alguém, e nessas circunstâncias, por exemplo, de não sentir mais o gosto ou o cheiro do café, tem que ser um sinal de alerta e pensar na possibilidade de estar infectado pelo coronavírus. E a orientação é realmente observar as medidas de isolamento social. No caso, não sair de casa por no mínimo de 14 dias. Porque realmente pode se tratar de um caso infeccioso positivo. Na situação de agravamento, febre, falta de ar, essa situação sim você poderia buscar então atendimento médico. Caso contrário, unicamente esperar que o sistema imune combate o vírus e a própria falta de olfato é reversível. Bom, a Espanha hoje apresenta um grande número dos casos de morte, né? Teve um crescimento, o Brasil segue nesta onda também, num crescimento desses casos, infelizmente, de morte. O que a senhora acredita que aconteceu aí na Espanha, que é a sua realidade? Houve alguma coisa do governo demorar para agir em relação que provocou esse número que chega a ser assustador aí? É multifatorial, certo? Mas o mais importante, eu acho que deve-se ressaltar que a Espanha, ao contrário de outros países da Ásia e da Alemanha, não seguiu as orientações da Organização Mundial de Saúde em testar massivamente a população. É um exemplo prático. A Alemanha, desde fevereiro, está testando quase 600 mil pessoas por semana. Não, é um absurdo, 600 mil. A Espanha não chega a 20 mil testes semanais. Então, isso implica que números reais de infectados hoje na Espanha possivelmente já ultrapassam 1 milhão de pessoas. Nesse ponto de vista, 20 mil mortos, que é basicamente o que temos hoje, ainda é aceitável como a proporção da letalidade aceitável do coronavírus, que está entre 1 a 2%. De todas as formas, o número diário ainda é elevadíssimo. E também tem que considerar a estrutura etária da população espanhola, quase 20% dos espanhóis têm mais de 65 anos de idade. A Itália, por exemplo, são 23%. São os 2 países no mundo mais envelhecidos do mundo. Então, claro, quando você tem um número maior de população de risco, também é maior a mortalidade, certo? Acreditamos também em fatores culturais. Por exemplo, os espanhóis eles têm uma conectividade social e familiar bastante intensa. E mais de 70% dos contágios de coronavírus acontecem nos núcleos familiares. E na Espanha ainda é muito forte o contato entre idosos e as gerações mais jovens, ao contrário da Alemanha, por exemplo, certo? E, claro, não se pode negar os fatores econômicos, porque desde 2010 o sistema sanitário espanhol vem sofrendo cortes nos seus recursos financeiros. A Espanha hoje só investe 6% do PIB
no Sistema Nacional Sanitário. Então, isso agora a pandemia está mostrando as falhas e a escassez de recursos, não só materiais, mas também humanos, né? E se você, claro, analisar em termos de dados, o primeiro caso registrado de Covid na Espanha foi no dia 31 de janeiro, certo? Foram nas Ilhas Canárias. 3 semanas depois, 24 de fevereiro, foram registrados mais de um caso no continente espanhol em diversas autonomias. E as medidas restritivas, né, somente foram impostas no dia 14 de março, certo? Hoje sabemos que se essas mesmas medidas tivessem sido tomadas apenas 4 dias antes, se poderia ter evitado 3 de 4 infectados, ou seja, praticamente 75% dos casos poderiam ter sido evitados. Bom, doutora, eu queria saber, hoje a nossa equipe apurou aqui, né, que a senhora está atuando num hospital da rede particular aí na Espanha, mas hoje o serviço também é prestado para a rede pública. A senhora imagina que essa questão de hospitais particulares no Brasil também possa acontecer aqui atuando no combate ao Covid-19 juntamente com o setor público? Olha, Leandro, deveria. Eu tive a experiência de trabalhar no Brasil com o sistema de saúde. Eu posso dizer que o sistema espanhol, a organização atual é praticamente igual ao brasileiro, certo? O sistema nacional de saúde espanhol, assim como os, né, se caracteriza pelo acesso universal e gratuito de todos os cidadãos espanhóis. E a parte também é uma rede de serviços privados que não compreende tanto a alta complexidade que oferece o sistema nacional, mas enfim, desde o início da crise se rompeu essa barreira público-privado e todos os recursos físicos, materiais e humanos do setor privado estão à disposição do sistema nacional espanhol e do Estado em prol de superar essa pandemia, né? Foi realmente um ato muito importante a forma como as autoridades políticas e sanitárias buscaram uma colaboração e medidas assertivas, né? Não somente porque se tinha que cobrir as falhas do sistema público, mas também garantir condições de trabalho em tempo recorde, né? Hoje o sistema privado espanhol ele é responsável por 20% da cobertura dos casos de Covid em toda a Espanha, e eu acho que é um exemplo que sim, é possível fazê-lo. E, bom, o hashtag da pandemia na Espanha é "Esse vírus lo vencemos unidos". Muito bem. Bom, eu queria que a senhora falasse, na sua visão, de qual a importância aí do distanciamento social ou isolamento, né? Tendo como base aí na sua experiência na Espanha, na Europa, qual é a importância de que essas pessoas possam ficar no isolamento, que elas continuem desse isolamento? Olha, na falta de um medicamento, de uma vacina contra o coronavírus, nós temos que entender e aceitar que somos obrigados praticamente a conviver com o vírus por hora, certo? Isso implica aceitar também certas limitações de liberdade individual. É um chamado a todos, nós somos todos, na verdade, corresponsáveis. Já está provado que antes do distanciamento social, a proporção, a taxa de contágio diária de cada paciente, e hoje já é menos de 1. Quer dizer, cada pessoa infectada transmite o vírus para menos de uma pessoa ao dia, certo? Antes das medidas restritivas eram 3 pessoas ao dia. E isso, na prática, foi muito visível em termos nos hospitais, a diminuição da pressão nas urgências. Isso foi muito importante, porque o sistema pôde respirar, em termos de recursos materiais e humanos, e dar atendimento necessário aos pacientes internados, aqueles que realmente
necessitavam atenção hospitalária, né? A velocidade de propagação do vírus, do coronavírus, e a letalidade é 10 vezes superior que ao vírus da gripe, certo? Então, não é hora para se minimizar esse vírus. Eu acho que, ao contrário, se deve fomentar o diálogo em busca de soluções, né? Eu acho que ninguém gostaria de passar pelo que os pacientes ou essas famílias vivenciam. É muito cruel você não poder se despedir de um ente querido, e é muito triste ter que entregar uma carta de adeus de um neto ao seu avô. Né? Eu peço que as pessoas tentem entender, respeitar e aceitar as medidas e orientações dos expertos e órgãos sanitários internacionais, porque são baseadas em experiências reais. O Covid, essa enfermidade, não está descrita em nenhum livro. Né? Nós estamos aprendendo à custa de milhares de vidas, pessoas que estão morrendo para nos ensinar algo. E eu vejo como um certo respeito a essas vidas, que nós possamos agir pelo menos de uma forma mais solidária. Não, nem que isso signifique ficar em casa. Tá certo, doutora. Olha, eu quero agradecer muito a sua entrevista, muito obrigado pela sua disponibilidade aí conosco. O Grupo Bom Dia sempre fica aberto também, e a que a senhora possa também se comunicar aqui com a comunidade brasileira, que fica feliz, principalmente os erechinenses, de ter uma representante aí na Espanha, né, nessa batalha aí, que tenho certeza que vamos vencer todos o coronavírus. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Sim, seguimos. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Olha, lembrando para você que logo mais, a partir das 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista aqui pela nossa TV Bom Dia. Olha, amanhã não tem Bom Dia Notícias, a gente retorna na quarta-feira com mais informações para você a partir do meio-dia. Mas você pode rever esses e outros programas no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um forte abraço para você, tudo de bom, e eu te encontro na quarta. Até mais, tchau, tchau.